Shalom Ubrahá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino, e a pergunta de hoje é do nosso querido Betzalel Cafarello, que mora em Vila Velha, e a querida esposa dele e toda a família, que eles estão perguntando sobre aquela noite da saída do Egito, que Hashem falou para fazer o Korban Pesach. E aquele Korban Pesach, aquele único Korban Pesach, tinha que colocar o sangue do carneirinho, aonde? Na porta. Na porta, do lado de cima, do lado direito, do lado esquerdo. Não precisava embaixo. Embaixo não precisava, né? Então embaixo não precisava, só em cima e dos lados. E por que aquela única vez Hashem pediu para colocar o sangue do Korban, e também se tinha a ver com o Brit Milá, se precisava colocar lá o sangue do Brit Milá também. Então, naquele caso, aquele sangue era só o sangue do carneirinho, do Korban. E por que precisava fazer isso? E a Torá dá um motivo, que Hashem iria fazer com que morressem todos os primogênitos do Egito. Essa era a última praga. E qual era a importância de morrerem os primogênitos do Egito? A importância é assim, que o Egito levou 9 pragas. Em cada uma dessas pragas, eles viram explicitamente que Hashem, que Deus está interagindo no mundo. Quando o rio Nilo se transformou em sangue, depois do Dam teve Tzfardeia, né? Depois tiveram os sapos que saíram do rio, depois os Kenim, que também saíram do rio? Não, os Kenim, Hashem falou para Moshe Rabbeinu para ele pegar um pouquinho de terra do Egito e jogar para cima. Moshe Rabbeinu falou que ele não vai poder fazer isso, que a terra iria se transformar em piolhos, e toda a terra do Egito iria se transformar em piolhos. E aí Moshe Rabbeinu falou, não, essa terra ela me ajudou um dia que eu precisei. Quando? Que Moshe Rabbeinu, se lembra que ele salvou a vida de um judeu, ele teve que matar um soldado egípcio que estava assassinando os judeus a chicotadas, e depois ele enterrou aquele soldado egípcio para não descobrirem que ele matou ele. Então ele falou, essa terra me protegeu, não posso ser ingrato com a terra. Então imagina, se até com a terra você não pode ser ingrata, quanto mais com uma pessoa que te ajuda. Então na prática, aproveitando para agradecer o nosso querido aluno Betzalel Cafarello e todos os amigos da ONG que estão sempre ajudando a nossa instituição comercial. E continuando, o que aconteceu? A gente falou então para Moshe Rabbeinu, para falar para Aaron Cohen, para ele jogar essa terra. Porque para trazer a profecia para o mundo aqui embaixo, para trazer alguma coisa do mundo espiritual para o mundo material, a gente tem que fazer alguma coisa nesse mundo. Então começou com Adam Arishon, né? Adam e Havá. A gente falou para ele que não pode comer a fruta do Etzadat, a fruta da árvore da conscientização, né? O Dat, O que é conscientização? Conhecimento. E por que não podia? Não podia, naquelas 3 primeiras horas, na sexta-feira, quando Hashem criou o Adão e a Havá, Por que aquela fruta que ela tinha estava que- sincronizada com uma força espiritual negativa, chamada Klipat Noga. Mas para trazer a coisa ruim para o mundo, que seria essa Klipat Noga, teria que fazer alguma coisa, fazer uma ação. Porque esse mundo é o mundo da Mas ação. por que iríamos trazer a coisa ruim para o mundo? Por quê? Porque Hashem falou para não fazer, a cobra falou para fazer. Se a gente obedecesse a Hashem, a gente não traria coisa ruim para o mundo, mas o Adão e a Havá, eles ouviram a cobra e aí eles fizeram coisa errada. Só que aquela ação que ele fez de comer aquela fruta trouxe a Klipat Noga para o mundo, por isso que todo mundo morre. Aí, depois de 80, 90 anos, né? Depois dos 120,
Aí 120 mil. 120 com saúde de 20, mas daqui a pouco vai ter a Geulah e você 120 mil anos. daqui a pouco vai ter a Geulah e ninguém mais morre, né? Então, voltando para o nosso assunto. Para trazer a praga para o mundo, eles tinham que fazer alguma coisa nesse mundo para trazer a profecia para baixo. E nessa praga dos piolhos, os assessores do faraó que estavam aconselhando ele o tempo todo, eles eram os Hartumei Mitzrayim, os feiticeiros do Egito. Na primeira praga, eles fizeram uma experiência, pegaram um copinho de água e transformaram em sangue. Quando o rio Nilo, com os keshufim, com os feitiços deles. Aí eles falaram, tá vendo, Moshe Rabbeinu é um feiticeiro maior do que nós. Ele consegue fazer um rio inteiro virar sangue e a gente consegue fazer um copo de água, mas está dentro do mesmo contexto, dentro da mesma categoria. Na segunda praga, que saíram os sapos da água, eles conseguiram fazer isso também. Eles falaram, olha, a gente faz um feitiço, me traz um copo de água, de repente pula um sapo para fora do copo de água. Tem a história que um sapo entrou na barriga do pai, né? Ele mereceu. Aí eles falaram, olha, nós somos pequenos mágicos e Moshe Rabbeinu é um mágico muito grande, ele consegue fazer magias maiores do que nós, mas ainda está dentro da mesma matéria. Chegou nos piolhos, os assessores do faraó já falaram para o faraó, chegamos à conclusão de que é Deus que está fazendo tudo isso, Hashem está fazendo tudo isso. Como eles chegaram a essa conclusão? Então, Arif, que antes da aula já me trouxe um copinho de água, já fizemos a brachá, né? Então, ela sabe que eu seco aqui nesse clima, a gente não nasceu para esse clima. Então, o que eles falaram para o faraó, os assessores do faraó? Ai, que fofa! Então, os assessores do faraó falaram para ele, tudo que a gente faz de magia, nós fazemos por meio de feitiços. E como funcionam esses feitiços? Tem os demônios, né, as forças espirituais negativas. Eles são criaturas meio espirituais, meio materiais. E eles conseguem interagir entre o nível mais baixo do mundo espiritual, que já é o nível da Klipá, e essa Klipat Noga também está dentro desse nível, só que o nível deles é mais baixo ainda, são Shalosh Klipat Meot, são 3 níveis de Klipá. A palavra Klipá quer dizer casca, né? São 3 níveis de impureza que estão abaixo da Klipat Noga, e no futuro Hashem vai tirar a impureza do mundo, tudo isso desaparece. Mas esses demônios que eles estão dentro desses 3 níveis de impureza, os mágicos, os magos do Egito, eles conseguiam dominar esses demônios e fazer com que eles fizessem coisas, fizessem mágicas, fizessem feitiços. Então os demônios transformaram a água em sangue, os demônios conseguiram fazer um sapo sair de dentro d'água. Mas o demônio tem um limite dele. O limite dele é que ele consegue fazer uma coisa até um tamanho que é o tamanho de uma cevadinha. É o tamanho de um trigo, vamos dizer assim. Que cevadinha aqui no Brasil ninguém conhece. Mas o tamanho de um trigo todo mundo sabe como é, mas se a coisa é menor do que isso, eles já não conseguem fazer. E na hora que a terra do Egito se transformou em piolhos, e o piolho é menor do que uma cevadinha, aí os magos do Egito já falaram para o faraó, olha, a gente está brincando com fogo aqui. É Hashem, é Deus que está fazendo isso. Não é Moshe Rabbeinu, que é um grande mago, é o próprio Deus que está fazendo esses milagres, então não vai terminar bem. Mesmo assim, o que aconteceu? Está escrito que Hashem endureceu o coração do faraó. O que quer dizer endurecer o coração do faraó? Fez que ele não acreditasse em nada. Fez assim, na hora que teve a praga, vou dar um exemplo para você. Esse exemplo eu ouvi de um Hassid Santos, Klosenburg, Rabbi Simcha Reich.
20 anos atrás, ele esteve aqui no Brasil, quando a sinagoga do Rav Horovitz era na rua Mamoré. Roma? Mamoré, aqui perto da entendi Roma, Não, na rua Mamoré, aqui perto de casa, né? Depois eles mudaram para Higienópolis. A comunidade judaica foi mudando para Higienópolis. No Bom Retiro ficaram só as pessoas. Bom Retiro é mais barato, vamos dizer assim. Então, as pessoas que não têm dinheiro. Naquela sinagoga, na rua Mamoré, tinha o Rabbi Simcha Reich. Ele me contou uma história interessante, um exemplo. O que quer dizer que Hashem endureceu o coração do faraó? Ele deu um exemplo que uma pessoa foi para um julgamento e no julgamento ele era um judeu, coitado, foi acusado de uma coisa que ele não fez. O juiz era um antissemita e a pessoa que estava acusando ele também era um antissemita. Aí, antes do julgamento, aquele judeu foi para o juiz e deu para ele $1.000. Aí o juiz falou, você está tentando me subornar? Ele falou, não, eu estou tentando te equilibrar. Porque antes de você ouvir o que aconteceu, você já iria me condenar, porque você é um antissemita. Agora que te dei os $1.000, agora você ficou meu amigo, aí você vai poder fazer um julgamento correto, você vai poder dar a sua opinião sobre o caso. Você vai poder julgar sem que alguma coisa esteja te pressionando. Então, da mesma maneira, o faraó. Na hora que a gente transformou o rio Nilo em sangue, qualquer pessoa normal, uma pressão tão grande, iria falar, deixa esse povo sair. Mas Hashem queria o reconhecimento do faraó, que o faraó tomasse a decisão de deixar o nosso povo sair, ele próprio. Então está escrito no Zohar que, como tem o Malchut lá em cima, o reinado lá em cima, isso desce até o esgoto do mundo, que são as Klipot. Então, o faraó era um Melech, o faraó, ele era o rei no nível mais baixo possível, imaginável. E Hashem, na hora que tirou a gente do Egito, ele queria o reconhecimento até desse nível mais baixo, que estava ligado a uma clipá lá em cima, que é chamada Eichal HaTanin HaGadol, o palácio do grande crocodilo. E isso não é um tema para aulas de hoje, mas o faraó, ele, espiritualmente falando, ele era uma clipá, a maior clipá do mundo naquela época. E depois tinha o Itró que fez todas as idolatrias do mundo. Então Hashem queria o reconhecimento tanto do faraó, que era a maior autoridade civil da época, quanto do Itró, que era a maior autoridade religiosa, que os dois reconhecessem que Hashem é o Deus e que não tem outra coisa que seja um Deus. Ou seja, Hashem queria que o faraó desse a própria opinião dele e não desse uma opinião por causa da pressão que está sendo feita sobre ele. Então, na hora que Hashem transformou o rio Nilo em sangue, já é uma pressão. Aí o faraó não vai dar a própria opinião. Ele vai falar, olha, contra uma coisa dessas eu não consigo lutar. Então Hashem endureceu o coração dele, deu para ele muita coragem, para que ele pudesse dar a própria opinião. E na hora que chegou nos piolhos, os assessores dele falaram a verdade, que até agora eles achavam que Moshe Rabbeinu era um grande feiticeiro maior do que eles, conseguia fazer um feitiço numa quantidade maior do que a deles. Mas agora eles viram que é Hashem, é Deus que está fazendo tudo. Mesmo assim, o faraó tomou a decisão de não deixar o nosso povo sair do Egito. Ele estava sabendo, ele estava vendo, os assessores dele falaram para ele que é Hashem que está fazendo os milagres, até que chegou antes da 10ª praga, chegou na 9ª praga, e aí já não tinha mais o que fazer. Essas 10 pragas, elas são vinculadas com as 10 sefirot, de baixo para cima. E também o que ele fez com as pessoas vai acontecer. Isso mesmo, sim. A causa do rio se transformar em sangue é porque o pai estava passando mal e os feiticeiros dele falaram para ele que tomar banho de sangue
deixa melhor. Daí ele matou 113 crianças judias para tomar banho com sangue dela. Uau. E daí o rio se transformou em sangue. Tá vendo o que ele fez? Ele levou. Aí o que aconteceu? Que chegou já no final, então nosso povo passou, cada praga demorava uma semana. Depois, 3 semanas, Moshe Rabbeinu avisava da praga que ia chegar uma nova praga. De uma maneira genérica, não foi com todas as pragas esse cronograma, mas a gente começou com um dam, que o rio Nilo virou sangue, Tzfardea, Kinim. Quando chegou na 9ª praga, o faraó falou para Moshe: não quero mais te ver. Aí Moshe Rabbeinu, naquela hora, Hashem se revelou para Moshe, falou: fala para ele que tem mais uma praga agora, e depois dessa, ele vai deixar a gente sair do Egito. E qual era essa 10ª praga? Que iriam morrer todos os primogênitos do Egito. E o Faro era um. O Faro era um. E qual era o problema com os primogênitos do Egito? O que isso poderia ameaçar? Cada família tinha lá 10 crianças. Porque quando o Beis Hamikdash for construído com Mashiach, vão ser os Bechors que vão trabalhar no Beis Muito, Hamikdash. muito bom. O que aconteceu naquela época, a estrutura do Egito antigo, era que o filho do rei, ele se tornava o rei, o filho do sapateiro se tornava sapateiro, o filho do ferreiro se tornava o ferreiro é a pessoa que trabalha com ferro. O filho do marceneiro se tornava o marceneiro, ou seja, o pai repassava a profissão dele para o primeiro filho, o Bechor, o filho primogênito, e os outros, eles eram os ignorantes. Ou seja, o pai que ele era um marceneiro, ele ensinava o primogênito dele, o filho que nasceu primeiro, a ser um marceneiro, ensinava para ele todos os segredos da marcenaria, e os outros filhos não sabiam nada. Então, na hora que morressem os primogênitos, imagina que num país como o Brasil, toda pessoa que sabe ler e escrever morre, Deus me livre. Mas eu sei ler. Não, então aí só ficassem pessoas que não sabem ler e escrever. Iam ficar só bobos e bebês. Aí o que aconteceu? O país acabou. Ou seja, imagina, todo mundo que sabe ler e escrever morre e o país acaba. Então, na hora que morressem os primogênitos, não iria sobrar no Egito uma pessoa que soubesse fazer alguma coisa. Não ia ter um sapateiro, não ia ter um marceneiro, não ia ter um ferreiro, não ia ter nada. Quer dizer, só iriam sobrar pessoas totalmente ignorantes, e pessoas totalmente ignorantes não saberiam dirigir um país que era os Estados Unidos da época, era a maior potência mundial. Então isso, para um líder civil, para um rei, é um maior desastre do mundo. Como pode ser que o rei, que tem um país que todas as pessoas são estudadas, de repente só sobram pessoas que não sabem ler e escrever? O rei não tem como dirigir um país assim. E aconteceu pior do que isso. Sendo que as mulheres egípcias, elas não tinham tznius, né? Elas não tinham pudor. Então elas tinham primogênito. Eu não vou entrar nesses detalhes, que a nossa aula é sem entrar nos detalhes. Mas não tinha só um primogênito em casa, elas tinham outros, né? Mas sem entrar nos detalhes, teve a praga dos primogênitos, todo primogênito morreu, o Egito ficou um país de última categoria mundial, virou de superpotência mundial, eles caíram para um nível que é um nível mais baixo. Então, quer dizer, depois disso, o faraó foi obrigado a deixar o nosso povo sair do Egito. Só que, antes disso acontecer, os anjos lá em cima, eles falaram: olha, esses são idólatras e esses são idólatras. Quer dizer, tanto os judeus estavam rezando para os animais que eram os deuses egípcios, como tem hoje vaca sagrada na Índia.
E naquela época tinha carneiro sagrado, tinha boi sagrado. Era moda, né? Tipo, era alta sociedade, era bonito eles rezarem para o carneiro, era bonito eles rezarem para o boi. Então, os judeus também, coitados, estavam envolvidos nessa idolatria. Eles estavam no nível de 49 portões de impureza, 49 portões de tumá. Então, o tribunal divino, os anjos falaram, pera, o que foi prometido para o nosso patriarca Abraão é que eles iriam ficar 400 anos no Egito, né? Estão saindo depois de 210. Eles têm que ter algum mérito para sair de lá. E eles estão se comportando como os egípcios. E a Geulah, a redenção deles estava sendo antecipada, mas no mérito do quê? Então Hashem falou, vocês pegam agora os carneirinhos que são o Deus principal do Egito e vocês vão amarrar ele no pé da cama e de repente, imagina, todas as lojas de carneirinhos, chegam todos os judeus, compram todos os carneiros, não sobra um carneiro no Egito, o egípcio quer rezar para o carneiro, não encontra, fala, cadê o meu Deus? Aí fala para ele, olha, os judeus compraram o seu Deus, amarraram ele no pé da cama. E aí os egípcios perguntaram para os judeus por que vocês compraram o nosso Deus e amarraram ele no pé da cama. Eles falaram que a gente vai sacrificar o seu Deus aqui, vamos matar o seu Deus. E nesse mérito, a Hashem vai fazer um milagre, o seu filho primogênito vai morrer e vocês vão deixar a gente sair do Egito por causa disso. Na hora que o egípcio ouviu isso, ele falou, 9 pragas já aconteceram, tudo que Moshe Rabbeinu falou já aconteceu. Então, foram reclamar para o faraó, tentaram dar um golpe de estado e não conseguiram. Chegou aquela noite, que era a primeira noite de Pesach da nossa história, e a palavra Pesach, o que quer dizer? Quer dizer um pulo, né? Que Hashem iria fazer com que morressem todos os primogênitos do Egito, mas iria pular essas casas que tivessem sacrificado o Deus do Egito. E aí eles receberam uma ordem divina de fazer a shchita no carneirinho, fazer o abate do carneirinho e colocar o sangue desse carneirinho nos 3 lados da porta, o lado de cima, o lado direito, o lado esquerdo. E isso era só o sangue do carneiro, não estava envolvido aqui o sangue do Brit Milá. O sangue do Brit Milá foi outro mérito que eles tiveram. Mas nesse caso, colocar na porta, só colocaram o sangue do carneirinho. E a gente hoje não poderia fazer isso, quer dizer, hoje você não pode ter, pela Torá, a gente não pode ter proveito da idolatria. Então, se a gente for visitar a Índia e for junto com a gente um sheikhet, que ele sabe fazer uma shchita, a gente não pode comprar lá uma vaca sagrada e fazer a shchita dela, porque é a idolatria, né? Mas quando a gente fala que tem que sacrificar a idolatria, eles sacrificaram a idolatria, colocaram o sangue do carneirinho nos 3 lados, no lado de cima, direita e esquerda. E aí naquela noite, a casa que tinha esse sangue do carneirinho em todos os lados, naquela casa, o primogênito deles não morreu. E nas casas dos egípcios que não tinha isso, o primogênito deles morreu. Na hora que isso aconteceu, teve um grito muito grande no Egito, pior do que o jogo que aconteceu. Aqui tinha um jogo de futebol que os berros a gente já viu desde o estádio, que não sei onde que era esse estádio, a gente já viu até aqui. Então teve um berro lá que todo mundo pediu para a gente sair do Egito. Aí os judeus foram para a casa dos egípcios. Daí o padre começou a chorar. Aí o faraó entrou no desespero, começou a procurar o Moshe Aaron. Saiu de pijama. Mas aí, continuação. Naquela noite,
eles pediram para a gente sair do Egito. Os judeus falaram para os egípcios: olha, como a gente pode fazer uma festa no deserto? Nós não temos roupas normais, vocês escravizaram a gente até hoje, nós não temos uma joia, não temos uma roupa. Deram para eles joias, deram para eles roupas, falaram: vocês têm que sair agora. Quer dizer, até aquela hora não deixaram eles saírem. Naquela hora ficou o contrário. Pediram para eles saírem imediatamente, mas tão rápido. Aí depois o pai mudou de ideia e correu atrás. Mas pediram para eles saírem tão rápido, para eles saírem tão rápido, que não deu tempo nem de preparar sanduíche para comer no meio do caminho. Aí o que eles fizeram? Eles prepararam uma massa e colocaram num saco. E o sol, de tão forte que estava, transformou essa massa em massa. Olha, muito bonito, muito bom. Eles saíram de lá só com matzot. O que aconteceu na prática? Depois disso, o faraó ainda correu atrás deles. E aí Hashem fez a 11ª praga. Vamos dizer que aí já era nível Keter. Que as 10 pragas eram as 10 sefirot de baixo para cima. E daí o mar se abriu, já é o Keter que está acima da sefirot. E eu aprendi na Shuda que não foi só o mar que se abriu. Tipo, todo lugar que tivesse água tinha aberto naquela hora. Se naquela hora eu fosse beber um copo de água, estaria aberto também. Olha, se eu estivesse na piscina, teria abrido também. Uau, muito, muito bom. Olha, então é isso. O que mais se conta para todo mundo sobre Pesach? Fala Pesach, Kosher, Umbrella. Então a gente deseja para todos vocês, então, em primeiro lugar, para o nosso aluno Betzalel Cafarello, para a esposa, para os filhos. A esposa dele se chama Najib. Nossa família também no Líbano era Najib. E depois um dia vamos aí para Vila Velha nos encontrar pessoalmente com vocês. Então, Betzalel e a esposa e os filhos, muito obrigado pelo seu apoio, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Pesach Kasher Besameach e a Freilich um Kosher em Pesach e muita alegria. Tchau.